hierarquia das dores, da escuridão de espírito, não sabemos porquê. No entanto, eu me apoio na reflexão de outros homens e mulheres de Deus que também, como nós, fizeram esta passagem por esse vale escuro das tribulações, né? Eles nos deixaram alguns apontamentos preciosíssimos. Quero destacar com vocês 7 lições trazidas por um santo que viveu entre os anos 330 a 379, lá em Cesareia da Capadócia. Onde fica? Não interessa, é para as bandas de lá, né? Um santo chamado Basílio Magno. Ele foi um bispo, um homem muito culto e muito piedoso. Ele deixou anotadas assim muitos escritos preciosíssimos sobre a vida contemplativa. Existem até hoje mosteiros fundados com a espiritualidade de São Basílio Magno, um homem de Deus, um homem que sondou com o seu coração esse mistério de amor de Deus, mas que também sondou em profundidade o mistério da dor do seu tempo. Por que sofremos? Então Basílio Magno nos apresenta 7 razões por que Deus permite a doença ou o sofrimento na nossa vida. Repete comigo a palavra permite. Essa palavra é importante, porque Deus permite, é diferente de Deus quer. Porque o sofrimento, a dor, as crises, a dificuldade, a própria morte não fizeram parte da criação. Quando você lê Gênesis, na narrativa da criação do mundo, não diz lá que no 4º dia Deus criou a dor e as lágrimas e o sofrimento. Está assim? Não. Deus não criou o sofrimento, Deus não criou a doença, Deus não criou esse negócio de tribulação, mas Deus permite que isso aconteça. Sabemos pela teologia, pela revelação, que o mistério de dor, de sofrimento, de doença, da própria morte, são consequências do pecado original. Isso a gente está careca de saber, né? Mas 7 razões porque Deus permite. Deus não criou o sofrimento, não foi uma parte da criação dele, mas se veio o sofrimento com o propósito de nos matar e destruir, Deus em seu amor faz com que este sofrimento, esta força de morte, se transforme em força de vida dentro de nós. Deus permite o sofrimento com o único propósito de nos fazer o bem. Para Deus seria fácil demais acabar com o mistério de dor, de sofrimento. Seria. Mas de alguma forma, esta dor e o sofrimento, as tribulações, nas mãos de Deus se convertem em bem para nós. Por isso Deus permite esse mistério de dor e sofrimento. Então Basílio Magno coloca 7 razões porque Deus permite a doença, porque Deus permite o sofrimento, porque Deus permite a tribulação na nossa vida. Primeira razão que São Basílio apresenta: Deus usa do sofrimento para nossa correção e disciplina. Primeira razão, porque Deus permite o sofrimento para nossa correção e disciplina. Porque muitas vezes a gente só toma jeito na vida depois que sofreu um bom bocado. A gente sabe muito disso. Os miolos só vieram no lugar depois de umas boas marretadas na cabeça. A gente sabe disso. Deus não criou sofrimento, mas a gente está vivendo uma vida errada, uma vida desregrada, dali a pouquinho, caiu naquela tribulação, naquele aperto, e a partir dali teve de mudar de atitude. Deus permite o sofrimento para nossa correção e disciplina. Eu, obviamente, trabalhava feito máquina e fui parar num hospital adoentado, né? Tive que mudar de jeito de trabalhar, né? Trabalhava feito máquina
sem dormir, sem me alimentar, obviamente o corpo não resiste. A partir de então, tive que mudar de atitude, tive que respeitar períodos de descanso, períodos de repouso em si, né? Tive que mudar algumas atitudes. Muitas vezes levávamos uma vida devassa, uma vida errada, até que veio uma crise, uma dor física, um problema físico, ou um problema na família, e aquilo lá chamou a nossa atenção. Acorde, tem que mudar, senão, graças a Deus, o pneu furou antes da curva, né? Porque se furasse na curva seria tragédia. Furou antes para não arrebentá-la na curva. Salmo 118, no versículo 67, Salmo 118, versículo 67, diz o salmista: antes de ser afligido pela provação, errei, mas agora guardo a vossa palavra. Repete comigo: antes de eu ser afligido pela provação, eu errei. Mas depois da provação, eu passei a guardar a vossa palavra. O salmista está dizendo: glória a Deus, porque veio uma provação que fez eu mudar de vida. Antes de ser afligido pela provação, eu errei. Veio uma provação e me fez guardar a vossa palavra. Acordei. Acorda, Jorge, tem que mudar. Acorda, desperta, não é? Depois de tanto sofrimento, teve de mudar de vida. Versículo 71 do mesmo Salmo, olha só: foi bom para mim ser afligido, a fim de aprender vossos decretos. Repete comigo: foi bom para mim ser afligido, a fim de aprender vossos decretos. Foi bom para mim ter sofrido. Será masoquista esse salmista? Sofrer é bom? Não gosto nada, não vou com a cara desse tal de sofrimento. Não vou. Sofrer não é bom, mas faz bem, pode fazer bem. Foi bom para mim ter sofrido, a fim de aprender vossos decretos. Não tivesse vindo aquele sofrimento, eu já teria morrido. É bom ter febre, assim você descobre a infecção, né? Ela estava trabalhando quietinho, aquele febrão, acorda, tem alguma coisa errada. É bom. Tem um livro chamado A Dádiva da Dor. A dor revela que alguma coisa está errada no corpo, né? Já pensou se não sentisse dor? Morria sem descobrir o problema, né? Foi bom para mim ter sido afligido, a fim de guardar vossos decretos. Sofrer não é bom, só masoquista gosta de sofrer. Sofrer não é bom, mas pode fazer bem. Para um alerta: o sofrimento usado como correção e disciplina, para a gente mudar de vida. A maioria de nós só tomou jeito na vida por causa desse tal de aflição, por causa dessa tal de sofrimento, por causa dessa tal de tribulação, né? Há uma historinha bem conhecida de todos nós, de um tocador de violino. O cara era bom no violino, ele era muito exigente quanto à qualidade do instrumento, porque não tem como tirar uma música bonita de um aparelho velho, de um aparelho ruim. Então ele era exigente na qualidade do violino. Ele foi na sua cidade contratar como maior violinista, o maior fabricante de violinos que havia, um violino daqueles. Contratou no dia planejado, foi lá para buscar o violino, mas antes ele testou o violino, passou o arco pelas cordas, fez uma cara feia, porque não gostou do som do violino, e cheio de raiva, jogou aquele violino sobre a mesa, abriu a sua carteira, deixou lá o preço do violino e foi embora. Deixou um violino quebrado sobre a mesa. Depois de uma série de semanas, ele retornou àquela fábrica, olhou um violino
foi testar a qualidade daquele. Tangeu as cordas sobre o arco e falou para o fabricante, disse: isto é que é violino? Esse eu quero levar, não aquela porcaria que você tinha feito. Isso é que é violino, esse eu vou levar, quanto custa? Aí o fabricante disse: você já pagou? É o seu, daqueles pedaços lá, daqueles cacos, eu fiz esse violino que está aí, né? Muitas vezes a gente só funciona depois de quebrados, é uma verdade. Enquanto inteiro só fazia besteira na vida, enquanto inteiro só gastava a vida em besteirada, em futilidades. Depois que fomos quebrados, saiu som bom da nossa vida, a gente voltou para casa, a gente tomou jeito na vida. Sofrimento usado para nos chamar conversão, a mudança de vida, mudar, para nos corrigir, ser disciplinados. Na maioria das vezes a gente só funciona depois de ter sido quebrado. Enquanto inteiro servia de corpo e alma ao pecado, depois meio aleijado a gente toma jeito na vida, depois meio quebrado a gente funciona e a vida começa a ter sentido a partir dali. Basílio Magno nos ajuda a entender um pouquinho porque Deus permite. Na maioria das vezes Deus só consegue nos ensinar com tribulações. Na maior parte das vezes a gente só aprende com isso, né? Não porque Deus seja incapaz de nos fazer conhecer de outra forma, mas devido ao nosso jeito tão lento de compreender as coisas, a gente é muito lerdo e só consegue entender com um puxãozinho de orelhas que nos alerte. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu não criaste o sofrimento, mas fazes uso dele para minha correção e mudança de vida. Benditos sejam os meus sofrimentos, benditas sejam as minhas lágrimas, que me fizeram tomar jeito na vida. Isso é cura, viu? Isso é cura. Segunda razão porque Deus permite o sofrimento, segundo o Basílio Magno fala, o sofrimento pode ser punição trazida pelo pecado. Primeira razão, sofrimento usado para nossa correção e disciplina. Segunda razão, sofrimento pode ser uma punição trazida pelo pecado. Espera aí, Padre Jorge, mas Deus castiga? Não. O próprio pecado já traz castigo dentro dele. O próprio pecado já traz veneno embutido. Deus não castiga, Deus não pune. O próprio pecado é autopunitivo. Se você engolir veneno de rato, você já está envenenado por ele, né? Não precisa alguém lá e te lançar outro veneno em cima. O pecado é como veneno de rato, já traz veneno embutido. Deus não tira tempo para nos castigar, para nos punir. Nossos próprios erros nos punem, e é uma verdade. O livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36, Provérbios 8, 36, fala assim: quem peca contra mim, prejudica-se a si próprio. Repete isso: quem peca contra mim, prejudica-se a si próprio. Deus não vai ser mais Deus se eu digo glória a Deus. Ele não vai ser mais Deus. E Deus não vai ser menos Deus se eu blasfemar contra Ele. Ele continua Deus. Mas a minha vida vai ser atingida pelo glória a Deus, ou pela maldição, ou pela palavra de blasfêmia que eu falei. Quem peca contra mim, prejudica-se a si próprio. A oração não transforma Deus, transforma a mim. A conversão do coração não aumenta a santidade de Deus, traz cura para o meu coração. Então muitas vezes a dor e o sofrimento são consequências do pecado. Algumas vezes, algumas doenças só saram com confissão, com arrependimento.
São Paulo fala em Romanos 6, versículo 23, ele diz assim: o salário do pecado é a morte. Pode repetir isso? O salário do pecado é a morte. É brabo não? Você vai trabalhar numa empresa e recebe no final do mês o contra-cheque. Quem trabalha na indústria do pecado recebe o contra-cheque preenchido: morte. Que coisa trágica. O salário do pecado é a morte.